Pessoal, saudações tricolores. Agora à noite, depois de passado 24 horas, calmo, já tendo refletido sobre a situação do Fluminense. Quando eu falo situação, não é a situação, no campeonato a gente está de 5, 6 primeiro, embora esteja no início. A situação que eu falo é o que a gente pode projetar depois de um mês de Renato Gaúcho, e que a gente pode projetar para os próximos meses, para o Mundial. Esse tipo de coisa que eu quero conversar rápido sobre isso aí. Eu acho que o que a gente pode esperar não é coisa boa, porque o Renato entrou da mesma maneira que o Mano entrou. O time se empolgou, um cara novo, eu quero mostrar serviço, a gente começou a ganhar jogos. O Mano realmente começou a mudar o time em relação ao Fernando Diniz, é óbvio, não conseguiu tirar tudo. Tem uma parte do trabalho de Diniz que está encruada, como se tivesse tatuado nos jogadores. É uma tatuagem que você tem que usar laser para tirar. Tem aquele toque-toque, às vezes ridículo, que fica ontem, por exemplo, aconteceu isso algumas vezes, fica num canto, fica num espaço de 24 metros quadrados, com 3 caras dando toquinho que não adianta nada, a bola fica rodando, parece roda de bobo. Isso é a coisa típica do Diniz, a gente não perdeu isso. Então, a gente precisa mudar, o Fluminense precisa mudar. Eu, quando o Renato chegou, pelo histórico do Renato, de armar o time com um meio de campo mais parrudo que eu falo, mais gente, eu esperava que fosse mudar. E passados 7 jogos, 6 jogos brasileiros, ele não foi com ele, então 5 jogos brasileiros, 2 da Libertadores, 2 da Sul-Americana, são 7, mais 7, né? Porque eu acho que Copa do Brasil ele não pegou. São 7 jogos e não houve nenhuma mudança. Para começar, é o mesmo time do Mano, com o mesmo esquema de jogo, com os mesmos jogadores jogando mal. Então o que você pode esperar desse Fluminense? Se a gente começar a rezar, a simpatia, aquele amor acabou. O que é natural, isso acontece mesmo. Tá, eu já soube que o Carlyle foi para o espaço depois da derrota do Vasco. O Ramon Dias ganhou o Campeonato Paulista e logo depois já foi mandado embora. Então, nós mandamos o Mano com um jogo de campeonato. Eu não me surpreenderei se até o 10º mudar de técnico de novo. Aí a gente fica pagando 3 séculos, aí contrata o quarto. O que mostra e denota uma falta de planejamento inigualável. É uma coisa terrível, cara. A gente não sabe para onde é que o Fluminense vai. O Fluminense está andando num lugar meio pantanoso, assim, sem ter firmeza. E a gente tem um campeonato mundial para jogar daqui a 2 meses. Se for com esse time aí, eu tenho dúvida se a gente consegue chegar nas oitavas. Quer dizer, passar de grupo. Tenho dúvida, mas dúvidas mesmo. Se jogar assim, não vai passar, não. Não ganha do time da Ásia, não ganha do time africano e muito menos do Borussia. Então eu acho que é chegado o momento que o Renato Gaúcho tem que sentar lá com a Carol Portalupe, a filha dele, conversar, que ela é tricolor. Minha filha, o negócio tá brabo. E ter uma mudança. Eu até comentei no Twitter agora, e seria uma coisa interessante o Renato dar uma de Cuca. Por exemplo, barrar o Ganso. Eu sei que tem uns fãs do Ganso que são alucinados pelo Ganso. O Ganso é um craque, Ele está começando agora a se tornar, ele foi um craque. Porque o camarada está jogando já tem mais de um mês. Tem um mês. O Renato está no Fluminense há um mês, ele está jogando há um mês. E o preparo físico dele não melhorou 1%. Ele está andando em campo. Então você joga num 4-3-3, onde um dos 3 do primeiro 3, que é do meio de campo, é o Ganso. Então você joga com o Martinelli e o Nonato, Bernal e Martinelli, Bernal e Nonato, Bernal e Hércules, quem for, são 2 para marcar 4. Pode reparar. Jogamos com o Botafogo ontem. O Botafogo tinha o Gregory, Marlon Freitas, Savarino,
e tem mais um cara que o nome não está me vindo à cabeça. Porque no ataque era Matheus Martins, o Igor Jesus e o outro que eu esqueci o nome. Aí você começa o jogo com Ganso, Bernal e Martinelli. A torcida nesse ponto é completamente desnorteada, porque vai falar mal do Martinelli e do Bernal, que eram os únicos caras que estavam tentando tapar alguma coisa ali. Porque o Ganso simplesmente estava discutindo com o árbitro, doido para levar um cartão amarelo, como ganhou, como levou o cartão. Eu quase vi o juiz marcando um pênalti naqueles escanteios que o Ganso fica agarrando o cara. De maneira, o Ganso não tem classe nenhuma para agarrar. E aí você entra com 4 contra 2. Você não vai ganhar a segunda bola, você não vai ganhar nada. O time que jogou contra o time reserva, desentrosado, que jogou naquela grama sintética de campo de society de clube, que é uma grama completamente diferente da de ontem. Jogou também com 3 caras no meio de campo. E o time deles com 4. Aí vocês dão uma segurada. Quando chega no final do jogo, e você continuar jogando com 3, você está morto. Aí as segundas bolas começam a cair para aquele time. Aconteceu com Vitória a mesma coisa. No primeiro tempo os caras não fizeram absolutamente nada. E chegou no segundo, a partir de metade dos 20 minutos, os caras começaram a ganhar todas as bolas, todas as segundas bolas. É porque o time do Vitória era horroroso, é ruim. Senão nós teríamos virado o jogo em cima da gente. Porque a gente não tem nada de novo. É o mesmo time, o mesmo esquema, a mesma maneira de jogar, os mesmos jogadores, mano. Sabe, acho que o Fluminense precisa ter uma maluquice de armar um jogo com Fábio, Júlio Fidelis, Thiago Silva, ou agora no momento não, né? Tem que ser o Ignacio, porque o Thiago Silva só volta em final de maio. Ignacio Freitas e Fuentes. Bernal, Martinelli, aí Nonato ou Hércules e Lescano. O Lescano jogou mal pra caramba, jogou uma partida mal. Perdido. Aliás, ele e o time inteiro. Não foi só ele. Você pode reparar que todo mundo só falou que o Nonato jogou bem e o Bernal. Mas ninguém. Aí o Manuel. Porque o resto, ninguém jogou bem. Ninguém jogou bem. Aliás, minto. Vitoreudes, Manuel, Nonato e Bernal. O resto estava tudo horrível. Inclusive o Júlio Fidelis, inclusive o menino Wagner. Estavam perdidos. Pô. São bons jogadores, só me já viu jogando. Então é falta de entrosamento, um esquema de jogo furado. Então, mas eu faria um time para ver se muda, dar uma sacudida no Fluminense. Tipo Fábio, Júlio Fidelis, Ignacio, Freitas, Fuentes, Bernal, Martinelli, Hércules ou Nonato e Lescano. Arias e Cano ou Everaldo. As pessoas gostam de malhar o Everaldo. O Everaldo não recebe uma bola para nada. Contra o time da União Espanhola, ele recebeu uma bola do Serra. E o Cano tá mal pra caramba. O Cano tá muito mal. Ele não tá conseguindo. Além de não estar recebendo bola, começa por aí. Ele também não está recebendo bola. É um defeito do Fluminense desde o ano passado. E no banco, Riquelme que está voltando, Isaac que está voltando, Doman, o Kelvin, Kelvin Samuel, ou o Kelvin que é sub-20, é mais velho. Esses caras têm que botar no banco. Barrar o banco, barrar o Cano. Tem que barrar o Cano. O Cano não, desculpa, o Ganso. O Ganso está precisando descansar. Eu falo assim, Ganso, você tem que correr, meu amigo. Do jeito que tá, não tá dando. Se ele ficar nervoso, deixa ele embora. Não é nem renova o contrato, deixa ele embora, já deu o que tinha que dar. Vai encerrar a carreira dele no Santos, pô. Porque o Fluminense é mais importante que qualquer jogador, pô. Hoje todo mundo ficou pau da vida porque perdeu o jogo. Porque os jogadores perderam o jogo? Não, porque o Fluminense perdeu um jogo. Porque essa camisa aqui perdeu um jogo. Então nenhum jogador pode ser mais importante que a associação, que a gente torce. Então eu acho que o Fluminense está precisando fazer um negócio desse. Joga com 4 no meio de campo. Com 4 a gente está fora. O meio de campo está preenchido. Os buracos
ficam menores. E tudo bem, deixa lá o centroavante pronto para correr, não vai voltar para marcar, fica no máximo no grande círculo. Não tem que ficar voltando na meia-lua. E o Arias flutuando, o Arias joga onde ele quiser jogar. O negócio está bom hoje pela esquerda, vai jogar na esquerda. Aí se o negócio estiver ruim, aí você pode colocar o Riquelme, pode colocar o Serna. O inútil para mim pode ser vendido. O Keno, ele não jogou 7 jogos ainda, passa o cara adiante. Pode passar. A gente tem um monte, ó, tem que aproveitar o Lavega. Porque o Lescano, pô, já li isso. Acabou, esse cara é uma merda. Peraí, bicho. É só a gente se lembrar do Arias. Falavam a mesma coisa do Arias. O cara tá voltando. Mesma coisa falavam do Bernal. O Bernal agora tá começando a se firmar. O cara começa a conhecer o tipo de jogo. Começa. E o Bernal é o nosso cabeça de área. Aí tem que ser. Não tem que se pensar 2 vezes em botar Martinelli. É subir o Martinelli, botar o Bernal e arranjar mais um. E o Ganso no banco. Se ele quiser fazer birra, saca ele. O Fluminense é maior. O Fluminense é maior do que o Ganso. O Fluminense é maior que o Cano. O Fluminense é até maior que o Castilho, pô. O maior ídolo do clube. O Fluminense é maior que qualquer jogador que teve no Fluminense até hoje e que terá. Então acho que a gente está precisando de que o Renato dê uma de Cuca. Suba a molecada, bota a molecada no banco para jogar. Esquece que tem um monte de medalhão, ou vai ficar panelando. Se ficar panelando, espera mais 3 rodadas. Porque é uma coisa que me assusta. O Sport tem 2 pontos. 2 pontos. O Bahia hoje conseguiu ganhar, aos 48 minutos do segundo tempo, conseguiu ganhar do Palmeiras lá no Allianz, com o gol do Kaique. O Kaique, nosso ex-jogador. Kaique voltou do Manchester, se operou lá na Inglaterra e voltou para cá. Fez um gol hoje, Salvador, ganhou o Bahia, ganhou do Palmeiras de 1-0. Então, dá uma maluquice dessa, tem que dar, pô. Porque a gente vai pegar o próximo jogo, o Sport, tem 2 pontos. O que dá pavor em mim, eu acho que dá pavor na torcida do Fluminense inteiro, é mais um defunto. Eles vão jogar aqui no Maracanã. Se a gente vier com esse mesmo jogo, a gente pode começar a rezar agora. Agora. Na Aparecidense eu acho que a gente passa, mas não pode passar por 1-0 não, porque se for para lá com 1-0 a gente vai entrar pelo cano. Tem que fazer uns 3 gols para ficar tranquilo lá. Agora, o Sport Recife aqui, no final de semana que vem, é um defunto. Aquele, é a cara do Fluminense. Levantar mais um. É a cara do Fluminense, tipo Atlético Goianiense, tipo Juventude. É a cara do Fluminense. A cara do Fluminense. Então, a gente está precisando de uma sacudida. É como se, sabe aqueles filmes que tem uma mulher histérica que começa a rir ou a chorar numa situação difícil. Aí o cara chega, o mocinho chega e dá uns tapas na cara dela para ela acordar e ficar, ver que tá tendo um surto. O Fluminense está caminhando nesse surto. É um surto de lerdeza, é um surto de paralisia de tudo. E viu o Botafogo, que não tem um grande time. O Botafogo esse ano não vai a lugar nenhum. Não vai mesmo, o Botafogo não vai a lugar nenhum esse ano. Mas o Botafogo parecia que estava pilotando um Fórmula 1 e o Fluminense andando. Parecia que estava no Fusca só com 2 cilindros funcionando, os outros 2 quebrados. Vai começar pelo Ganso. Me desculpe os que são fãs do Ganso, eu também sou. Mas eu acho que eu sou mais fã do Fluminense. Então está na hora do Ganso sentar no banco e falar assim, ó, cara, você vai voltar a jogar quando começar a correr. Porque quem tem pro lugar do Ganso? O Lescano, que tem que jogar. O time também depende também muito dele, de pedir a bola e se criar. Como o Lavega tentou fazer agora. Pegou a bola, dá em mim e eu vou tentar resolver. E o Renato Augusto. Porque o Isaac está contundido. O Isaac é o futuro. Pode ser um futuro rápido agora com o Renato. Não sei se o Renato vai dar chance para ele. Então, eu acho que chegou a hora do Fluminense ter uma sacudida, que não pode ser como ontem. Agora, antes de terminar, eu queria falar 3 coisas. Primeiro, você se inscrever. Dá uma ajuda ao canal. É só você se inscrever. Aqui é um canal, hoje eu estava vendo as estatísticas do canal, as informações do canal. Aí eu entendo muito por que o meu canal cresce tão devagar. Eu não tenho dúvida de uma coisa, o meu canal é o canal que tem mais gente da minha idade.
Gente acima de 50 anos responde por 70% do meu canal. 70% do meu canal é gente acima de 50 anos. E gente com 20, que é o grosso, por exemplo, do Netflu, é o grosso, por exemplo, do Lessa, é o grosso do Gabriel, é o grosso do Thiago Ferreira, um chapão, um cara legal pra caramba. O 70% vai estar até 40 anos. Então, você que está agora aí, que tem essa idade, ou que é mais novo, mas é um camarada que para e pensa, se inscreve no canal, é bom pro canal. Dá um like, meus amigos também dão um like. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, hoje a gente está com a nossa rifa da Charlotte, está com 60 números vendidos, faltam 40. E eu volto a falar, é um air fryer novinho, que foi dado para ser rifado, para ajudar a cachorrinha. R$15, mais barato do que 2 cervejas Heineken no supermercado. Ou o preço de 2 cervejas Heineken, R$7,50 para cada um. Então dá ajuda, é só passar uma informação, uma mensagem aqui nos comentários, que eu respondo e coloco. E terceiro, eu queria falar sobre o VAR. Hoje deram um pênalti para o Flamengo. Ontem, aquele juiz que não deu o pênalti, claro, no Arias, anulou um gol do Fortaleza. É um gol exatamente igual àquela bola que saiu do ano passado no Atlético Goianiense, que aí o juiz disse que não saiu e deu gol. Essa bola, que a bola inteira entrou, eu não tenho dúvida. Mas de repente está falando que tem um pentelho de sombra que não entrou. Demorou 8 minutos para dar o gol. E hoje teve um pênalti pro Flamengo, no Arrascaeta. Aí você vê o pênalti que foi dado, o cara foi chamado e deu o pênalti, e você vê o pênalti no Arias ontem. Aí você vê aquele Paulo César Oliveira, que foi um dos caras que mais garfou o Fluminense. É um vendido. É um vendido que eu falo o seguinte, o cara que trabalha na Globo, ele é um vendido. Pode reparar que o Felipe Melo não vai demorar muito lá não, vai sair. Porque já deu para sentir que ele não obedece muito às diretrizes da casa. Mas esse Paulo César Oliveira, querendo justificar, e até o Gabriel Amaral foi de uma infelicidade inacreditável, querendo comparar, dizendo que o Arias colocou o corpo na frente para ser atingido. Ele só esqueceu de falar o seguinte, a bola estava na frente do cara do Vasco. Se você olhar os lances pelas costas, que é o que ele mostrou, o Arias pega a bola está indo para lá, está indo para ir para a câmera. Ele mata a bola corre para cá, onde está o Gregory. Aí ele faz isso, o Gregory está aqui, aí ele faz isso, para frente do Gregory. Aí ele toma. Aí o Gabriel Amaral teve a infelicidade de falar que ele foi para ali para tomar o pênalti. Não, ele foi para ali porque ele não pode, a bola está aqui, ele não pode correr aqui. Como é que ele vai matar a bola? A bola está aqui, ele tem que correr para cá, onde está a bola. Foi o que ele fez, ele foi para cima da bola, o cara foi e bateu nele, foi pênalti. E as explicações do Paulo César Oliveira é algo de um ridículo, igual a figura dele. Essas 3 coisas que eu queria falar. Eu acho que o Fluminense precisa de uma sacudida, porque o próximo jogo, por exemplo, se a gente vencer o Sport, que é o que deve acontecer, que é o que tem que acontecer, é imperativo isso, tem que acontecer. O Fluminense tem que vencer. A gente vai para 13 pontos, vai continuar ali no bolo, que é a coisa mais importante. Mas depois tem Atlético Mineiro fora, tem outro clássico com o Vasco. Aí o Fluminense tem que marcar ponto. Porque, não vou falar do jogo do Botafogo, que é um clássico, e nós jogamos mal, o clássico você pode ganhar ou perder. Agora, o jogo contra o Vitória foram 2 pontos a menos. Hoje nós poderíamos estar com 12 pontos. Estaríamos ali em terceiro, se não me engano. Mas nós entregamos o jogo. E eu espero que o Fluminense tenha coragem do Ganso sentar no banco, do Paulo Baia ser comunicado para ele, estamos desfazendo o teu contrato agora, só jogou 2 partidas, pode arranjar outro clube. Porque vai fazer o que com o Paulo Baia? É aquele menino que veio do ano passado do Cascavel, que a torcida detestou o cara. E o cara teve uma chance só e acabou. A chance de começar jogando foi uma só e jogou só meio tempo. E jogou fora da posição. De repente esse cara explode em outro lugar. Mas então pegar esses caras, já liberar. Já liberar, chegar para o Guga ou para o Samuel Xavier e já liberar sobe o Júlio Fidelis. Tem que ser assim. O Fluminense está precisando dessa sacudida.
O Otávio só vai jogar no que vem. Sobe o Doma. Ah, mas o sub-20, dane-se. O sub-20 é legal pra gente ganhar? É. Mas sub-20, sub-17, sub-19, sub-15, 13, 14, sub-9, fraldinha, o que for, é feito para fazer jogador pro time principal. Então se a gente está com o Doma que está jogando bem, o Doma sobe. Júlio Fidelis sobe. Kelvin Samuel sobe. Matheus Ferreira, que está se recuperando da federação, se prepara da operação, se prepara que tu vai entrar. Riquelme Felipe, está pronto? Porque isso aí é barato, você vai ter, vai liberando, libera o Keno. Eu ficaria só com. Eu liberaria Keno, liberaria Manuel, liberaria o Thiago Santos, liberaria o Thiago. O Manuel fica, ele é melhor que o Thiago Santos. Liberaria o Guga ou o Samuel Xavier. E liberando agora o Keno, e dava uma enxugada na folha. Dava uma enxugada legal na folha, que é importante isso também. Mas o Fluminense precisa principalmente de uma mexida no sistema de jogo e uma sacudida nos jogadores. Botar alguns no banco e fazer a molecada jogar e mudar o esquema de jogo. Porque se jogar no 4-3-3 vai ser o terror. Falou, gente. Saudações tricolores e até amanhã.